Então, tá ó. Então, todo mundo autorizou, está gravando. Bruno, é com você. Tá bom. Gente, bom dia a todos, bem-vindo a todos que estão aqui. Bem-vindo também ao Reinaldo, a Flávia, a Helena. É uma honra estar com vocês aqui nessa reunião. Nós estamos aqui com um grupo da Subsecretaria de Transparência e Governo Digital, tanto da área de governo digital quanto da área de relacionamento com o cidadão. O pessoal do 746, de ouvidoria, também está aqui presente. E nós estendemos o convite ao grupo que faz o GT de Governo Digital. Então, é o grupo de trabalho de governo digital determinado pelo prefeito. Nós montamos esse grupo no início do ano. Ele é multidisciplinar, por isso a gente tem pessoas da IPLAN e de outros órgãos. E quem não está aqui depois vai poder ter acesso ao material e também poder se atualizar e ter contato com os conceitos. Eu fiquei muito feliz quando a Flávia entrou em contato conosco para fazer essa palestra, para trazer esse conhecimento. Eu acho que é aquele tipo de conhecimento que todo mundo sabe que é necessário, todo mundo acha que, pelo bom senso, está fazendo o que tem que fazer, mas quando tem contato com a matéria em si, aí percebe como tinha um vácuo, né? Uma lacuna, um gap entre aquilo que a pessoa achava, o que o bom senso de cada um mandava e realmente o que se preconiza, até onde a ciência avançou, a experiência de campo. Então, acho que é através desses encontros mesmo que a gente sensibiliza, a gente aprende, e por isso que a gente tomou a importância da agenda, convocou o grupo, que o grupo fez um primeiro relatório e está agora se preparando para o segundo relatório, então a gente convocou essa reunião extraordinária e aí abriu para vocês trazerem para a gente esse conhecimento. Então, e trocar, né? Trocar porque também quem está no campo tem a experiência do governo digital, da digitalização, da informatização, também conhece as dificuldades de você, a partir de uma ideia, implementar alguma coisa. Não é, né? Sempre parece fácil e nunca é tão fácil, muito mais em governo. Nós todos sabemos disso. Então, queria então agradecer, esperar que nós tenhamos uma ótima manhã aí na companhia de vocês e trocando conhecimento juntos. E passo a palavra para a nossa secretária Helena. Obrigada, Bruno. Excelente explanação. Gente, bom dia, obrigada a presença de todos. É um privilégio, uma alegria a gente estar aqui. E a Segovia tem feito um trabalho, vem fazendo, está fazendo um trabalho belíssimo, importantíssimo nessa área digital. E esse projeto do governo digital vai dar um up junto com o IPLAN Rio, que também está espetacular, está caindo de cabeça nesse entendimento da importância da acessibilidade em todos esses processos. Então, vamos seguir, ouvir a nossa palestra com nossa troca, né, com o amigo Reinaldo, que gentilmente nos cedeu esse espaço, tá bom? Obrigada a todos, vamos curtir aí esse conhecimento. Reinaldo, cadê você? Opa, estou aqui. Bom dia, pessoal. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? É um prazer poder falar aqui e falar de um tema tão importante, né? Que é da acessibilidade, né? A gente trabalha já com esse tema há um bom tempo e o nosso objetivo é realmente esse, é disseminar essa cultura da acessibilidade digital, né? Eu acho que todo mundo já está familiarizado de alguma forma com algum contexto de acessibilidade, né? Arquitetônica, mas eu queria entrar em detalhes um pouco sobre os conceitos de acessibilidade digital, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a importância disso e o que a gente pode fazer para melhorar as nossas aplicações digitais, né? Eu vou compartilhar agora aqui alguns slides e eu vou começar a fazer a minha fala. Só um minutinho, gente. Deixa eu só colocar em modo de apresentação. Pronto, acho que vocês já estão vendo aqui meus slides. Bom, o objetivo aqui é falar um pouco sobre acessibilidade digital, né? Então, explicar um pouco mais especificamente sobre acessibilidade na web, mas vocês vão ver que isso tem um envolvimento muito grande e aborda uma questão muito mais ampla na relação da acessibilidade digital, né? Bom, deixa eu me apresentar, então, opa, cadê o mouse? Bom, meu nome é Reinaldo Ferraz, eu costumo deixar sempre esse @ Reinaldo Ferraz, que é onde é mais fácil encontrar hoje pela internet, né? No final também eu deixo meu e-mail, eu deixo os links também, tudo direitinho.
Mas eu trabalho com desenvolvimento web já há bastante tempo, né? Eu trabalho com web profissional desde 1998, né? Então, antes dos anos 2000, eu já trabalhava com desenvolvimento web, então fiz muito site em Flash, fiz muito site com tabela, e hoje eu estou envolvido com o desenvolvimento de padrões, né? Com desenvolvimento e fomento de padrões, né? Eu deixo esse homem das cavernas, que eu falo que eu comecei na época da web lascada, né? E comecei a me envolver com esse tema de acessibilidade, né? Então, hoje eu lidero iniciativas de acessibilidade na web, né? Nas instituições que eu represento, né? Eu trabalho no W3C Brasil e no CEWeb BR, né? O W3C é o consórcio internacional que desenvolve padrões, né? Desenvolve esses principais padrões para a web, né? Então, é o HTML, CSS, SVG, RDF, né? Então, são mais de 100 padrões que o W3C já desenvolveu, tudo isso de forma livre, de forma aberta, né? Então, ninguém precisa pagar nada para usar um padrão do W3C, ninguém precisa pedir autorização para poder criar uma aplicação que vai utilizar a tecnologia baseada na web. E o CEWeb é um centro de estudos sobre tecnologias web, né, que nós fazemos estudos e experimentações com relação a tecnologias web. Então, sempre que houver interesse, a gente troca o chapéu de padronização ou estudo e experimentação, né? Aqui hoje a gente está fazendo uma mistura dos dois aqui. Eu vou falar um pouco sobre padronização também, mas também muita coisa bacana que dá para a gente fazer com acessibilidade. E essas duas iniciativas são iniciativas do Comitê Gestor da Internet e do NIC-BR, né? Eu acho muito legal a gente pensar que o Comitê Gestor da Internet hospeda, né, um escritório do W3C, porque o W3C é um consórcio para construção colaborativa de padrões, né? Então, qualquer empresa, qualquer pessoa pode participar desse consórcio para construir padrões. E fomentar que o brasileiro também participe dessas discussões é muito importante, porque a gente não precisa ser só adotador de padrões, né? A gente pode sim fazer parte de uma discussão internacional, participar de uma discussão internacional sobre o uso dos padrões e poder colocar a realidade brasileira, né? Nesse desenvolvimento internacional de padrões, né? Bom, o meu objetivo hoje é falar aqui com vocês sobre acessibilidade na web, né? Então, como é um tema muito amplo, né, a gente pode abordar de diversos aspectos, né? Eu resolvi organizar essa fala hoje, tentando responder 4 perguntinhas que acho que podem ajudar a gente a entender por que ela é tão importante. Por quê, quanto, onde e como. Então, eu vou direcionar essa minha fala com base nessas pequenas perguntas, né? Bom, a primeira pergunta é por quê? Por que eu tenho que me preocupar com acessibilidade digital? Bom, a resposta mais óbvia é que a acessibilidade ela beneficia pessoas com deficiência. Então, uma pessoa que não consegue escutar um áudio de uma aplicação, né, de um conteúdo multimídia, né, seja porque ela não tem um fone de ouvido à disposição, seja porque ela não pode escutar, é importante que ela saiba que ela consiga compreender aquele conteúdo audiovisual. Uma pessoa com limitações motoras, né, principalmente pessoas que não têm os movimentos dos braços, né, imagina, você tem uma aplicação que necessita do uso do mouse, né, como é que você pode fazer para que essa pessoa consiga navegar plenamente em uma aplicação, né? E pessoas com limitações visuais, né? Pessoas que não enxergam, pessoas cegas ou com baixa visão, que talvez não consigam enxergar um conteúdo de uma tela e precisam de tecnologia assistiva para compreender o conteúdo. Então, a acessibilidade ela vai envolver grande parte desse aspecto de pessoas com deficiência. E só para lembrar, né, talvez você já conheça esse número, né, por mais que seja um número ainda baseado em 2010, mas acho que é um número impactante, né, de que a gente tem hoje tem 24%, aproximadamente 24% da população brasileira com algum tipo de deficiência, né? Considerando o número global, né, o número global gira em torno de 15 a 17%, né, segundo a ONU. E até recontagem dos censos, né, que deixam só as limitações severas, né, que é grande dificuldade de enxergar, se locomover e ouvir, ou grandes dificuldades, né, de enxergar, se mover e ouvir, mas a gente tem já um número, então, em torno também de mais ou menos 15% das pessoas. Então, é um público muito grande que não pode ser desconsiderado, né? E até na fala inicial, né, a gente estava conversando, né, aqui de pandemia, né, a gente percebeu o quanto a web ela é importante, né? Quanto esse ambiente digital ele é importante. E a gente muitas pessoas ainda estão dentro de casa, né? Tiveram que ficar dentro de casa por muito tempo e
tiveram que se virar com o uso de tecnologia. E se essas aplicações não são acessíveis, talvez boa parte desse público não consiga acessar esse tipo de aplicação, né? Se esse número não é o suficiente, se a quantidade de pessoas com deficiência não é suficiente, vale lembrar que a acessibilidade na web é lei, né? Então, desde 6 de julho de 2015, né, que a Lei Brasileira de Inclusão ela foi assinada, né? Ela diz no seu artigo 63 que é obrigatória a acessibilidade no sítio da internet mantido por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos de governo, para garantir o acesso de pessoas com deficiência, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Então, o que significa? A gente não vai criar uma jabuticaba aqui, né? Não vamos começar a falar, eu vou criar alguma coisa para garantir o acesso das pessoas com deficiência só do Brasil. Não, existem diretrizes e boas práticas internacionais que a gente consegue cobrir boa parte dessas questões e das barreiras de acesso para as pessoas com deficiência. E aí a gente consegue estar em conformidade com grande parte dessas diretrizes, simplesmente adotando alguns pequenos ajustes, algumas pequenas verificações que a gente pode fazer nas nossas aplicações. Mas a justificativa mais interessante para falar sobre acessibilidade é que a web ela é feita para pessoas. Na verdade, ela é feita por pessoas e para pessoas. E é por isso que eu queria contar essa história dessas 4 pessoas que estão aqui, para mostrar o quanto a web ela é importante e como uma pequena barreira, né, que a gente pode perceber, uma pequena barreira de acesso, ela pode impactar a navegação dessas pessoas por aqui. A primeira história que eu queria contar era desse rapaz, o Andy Walker. O Andy Walker, ele é um ator britânico que sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Então, ele só tem um movimento do pescoço para cima, né? Então, tudo que ele puder controlar, ele controla com a boca, né? A cadeira de rodas e etc. Então, como ele faz para navegar? Ele não consegue utilizar o mouse, né? Porque ele precisa de uma ponteira para poder navegar e ele pode utilizar uma ponteira na boca que ele vai navegando pelos itens de um teclado para poder navegar numa aplicação. E se essa aplicação depender do mouse, o Andy pode não conseguir utilizar uma aplicação. Ele pode até usar um recurso um pouco mais avançado, né, que é uma câmera especial que é colocada no topo do computador, que ela captura a posição da retina e conforme ele vai mexendo os olhos, ele consegue movimentar o mouse. E o piscar funciona como um clique. Mas, normalmente, pessoas com limitação motor, elas têm muita dificuldade de utilizar o mouse, né? No caso dele, é um caso um pouco extremo, né? Porque ele não tem os movimentos, mas algumas pessoas, elas têm dificuldade com movimentos finos, né? Tremores, né? Tem uma série de questões que envolvem o uso de um recurso, por exemplo, como o mouse, né? E se a gente exigir que a pessoa tenha que utilizar um mouse para fazer alguma coisa, a gente está criando uma barreira para pessoas com esse tipo de situação. A segunda pessoa é o Leonardo Gleison, né? Aqui é uma foto minha com o Leonardo num evento, já faz bastante tempo, já estava até com a barba ainda escura, né? Mas o Leonardo, ele trabalha no Instituto Laramar, aqui em São Paulo, ele ficou cego com mais ou menos 15 anos, né? E o Leonardo, ele utiliza um recurso que é um software que lê todo o conteúdo da página e toda a codificação da página, das aplicações, e esse software ele transmite essa informação por áudio para ele. Então, se aquela página não estiver codificada de uma forma que esse software consiga compreender, o Leonardo não consegue entender o que está sendo pedido. Então, muitas vezes acontece de você ter um botão que não tem um nome. Para a gente que enxerga, talvez seja muito fácil você clicar num botão de OK, mas se ele não tiver marcado de forma adequada, o Leonardo não sabe se aquilo pode ser utilizado para poder enviar um formulário. Ou então uma imagem que não tenha descrição, né? Se essa imagem ela não tem descrição, o Leonardo simplesmente vai acessar aquela informação como foto e não vai saber o que significa essa figura. A outra história é dessa senhorinha chamada Ivy Bean, né? É uma senhorinha que faleceu já há um tempinho, já em 2010, mas a história dela é muito interessante porque na época ela ficou conhecida como a vovozinha do Twitter, né? Então, ela morava numa casa de repouso e ela utilizava o Twitter para poder contar o dia a dia dela na casa de repouso. E a história dela é interessante porque ela utilizava uma interface web, né, uma plataforma web, que ela podia aumentar o tamanho de texto, ela podia mudar o contraste de fundo, tudo isso para facilitar a visualização dela, né? Então, ela conseguia usar uma rede que era extremamente simples e ela conseguia adaptar
para a facilidade que ela tem. Então, é a realidade de muitas pessoas idosas, né? Na verdade, nem tão idosas, né? Eu mesmo já preciso aumentar um pouco o tamanho das minhas fontes para conseguir enxergar algumas coisas no celular, né? Então, a gente precisa considerar que nós vamos ter que pensar na acessibilidade para as próximas gerações, né? E também pensar na gente, né? No futuro, né? Que daqui a alguns anos a gente vai precisar pensar em questões relacionadas à acessibilidade. E o último aqui é o Neil Harbisson. O Neil Harbisson, ele é um artista plástico britânico e a história dele é muito interessante porque ele não enxerga cor nenhuma, né? Ele nasceu com um tipo de daltonismo que ele ele enxerga tudo em preto e branco. E tem uma palestra, ele veio para o Brasil em 2013, numa palestra muito legal na Campus Party, que ele conta um pouco da história dele. Ele fala, olha, o mundo é baseado em cores, né? E ele falava, para mim não faz o menor sentido termos como Cruz Vermelha, Yellow Submarine, Bluetooth, né? Que ele não tem essa relação com cores, né? E aí o que ele fez? Ele implantou um chip no crânio, atrás do crânio dele, e desse chip sai essa câmera. E essa câmera, ela consegue detectar as cores e ela transmite informação de cores em ondas sonoras para ele. Então, se ele está olhando para uma parede branca, ela começa a piscar com uma determinada, ela começa a vibrar com uma determinada frequência. Se ele está olhando, por exemplo, uma parede mais escura, ele começa a vibrar numa frequência mais forte. Então, ele consegue detectar as cores. Ele não sabe quais são as cores, mas ele consegue identificar o som das cores. Agora, imagine uma situação que o Neil Harbisson ele precisa comprar uma passagem aérea e ele entra num site que diz que os voos que estão no horário estão em verde e os voos que estão atrasados estão em vermelho. Para ele não vai fazer sentido nenhum. Então, a questão relacionada a cores também é muito importante quando a gente toca nesse aspecto da acessibilidade, né? E, na verdade, quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando que beneficia, sim, pessoas com deficiência, mas, na verdade, quando a gente fala de acessibilidade digital, a gente diz que a acessibilidade serve para todos, que em algum momento da nossa vida a gente vai precisar pensar na acessibilidade. E eu vou mostrar por quê. Imagina a situação, né? Você está no Rio de Janeiro, cidade ensolarada, está procurando um endereço na rua, né? Então, você está olhando o seu celular para procurar um endereço com incidência de sol na tela do seu celular. Você precisa ter um contraste adequado entre o fundo da tela, né, e o texto para que você consiga enxergar, ou para que você possa, pelo menos, aumentar o tamanho das fontes, já que você tem uma incidência de tela que dificulta um pouco a visualização. Então, a acessibilidade também beneficia usuários de dispositivos móveis, né? Pessoas com mobilidade reduzida, né? Então, imagina que foi jogar bola no fim de semana, quebrou um braço, e você não tem muita destreza com o uso do mouse na outra mão, mas você pode utilizar o teclado para navegar, né? Não é porque você quebrou o braço que você tem mais destreza que você vai deixar de utilizar recursos tecnológicos, né? Você pode utilizar, talvez com uma certa dificuldade, mas você consegue ainda utilizar. E pessoas idosas, né? Então, imaginar que nós, daqui a alguns anos, né, vamos ter a acuidade visual reduzida, acuidade auditiva, destreza manual, né? Então, a gente vai ter que aumentar o tamanho de fontes, vamos precisar de talvez legendas para poder assistir vídeos, e começa a ficar mais difícil, né? Você clicar naquele ícone pequenininho que fica no cantinho da tela, começa a ficar um pouco mais complicado, né? Então, a gente precisa pensar que a sociedade ela está envelhecendo e cada vez mais essa sociedade vai estar conectada, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Segundo a ONU, em 2017, nós tínhamos quase 1 bilhão de pessoas com mais de 60 anos, né? E a expectativa é que em 2050 a gente tenha mais de 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo, né? Se a gente pensar aqui em América Latina e Caribe, né? Tem 76 milhões hoje, a estimativa é ter quase 200 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Então, é um grupo muito grande de pessoas que vai precisar ter a flexibilidade para aumentar o tamanho de fonte, ligar legendas e até para poder clicar em itens pequenininhos, né? Aqui é só para mostrar um pouco essas questões relacionadas ao envelhecimento, né? Então, aqui eu coloquei um filtro que simula a miopia, né? Então, de um lado, eu tenho um site que
um site sem esse filtro, né? E do lado esquerdo tem um site com um filtro que simula um grau pequeno de miopia. Então, a gente começa a perceber que algumas coisas que estão mais, que tem um contraste melhor, a gente consegue enxergar. Mas isso é o tipo de coisa que a gente precisa começar a se familiarizar e pensar que as pessoas podem precisar de um contraste maior e algo porque são questões relacionadas com a chegada da idade, né? Aqui é um filtro de miopia, esse daqui é um filtro de catarata, né, que além de ficar esfumaçado, ele fica um pouco mais escuro, e um filtro de glaucoma, né, que você começa a perder o seu campo visual, né, seu campo visual diminui, né, então você começa a ter focos em determinados pontos, né, da sua aplicação. E quando eu falo que a acessibilidade beneficia a todos, né, eu gosto de usar esse exemplo de um carrinho de bebê, né, porque quando a gente vê uma escada e que não tem uma rampa, né, a primeira coisa que a gente pensa assim, puxa, um cadeirante ele não vai conseguir descer essa escada. Mas um casal que está com um carrinho de bebê, uma pessoa que está com um carrinho de bebê, ela também não vai conseguir, ou ela vai conseguir com muita dificuldade. Então, quando a gente fala que a acessibilidade ela beneficia todas as pessoas, a gente tem uma situação, por exemplo, como essa, aqui no mundo físico, né? Uma rampa beneficiaria um cadeirante e uma pessoa com carrinho de bebê, mas também a questão da acessibilidade, ela vai beneficiar as pessoas com deficiência e também deixar tudo mais fácil para quem não tem deficiência também. E aí, algumas questões que eu queria trazer era por que a gente ainda não desenvolve aplicações acessíveis, né? Então, eu tenho aqui algumas teorias que eu acho que é interessante apresentar aqui para vocês. Uma delas é a questão de desconhecimento. As pessoas não fazem ideia dessa questão da acessibilidade digital. Podem até saber que tem pessoas com deficiência que navegam, ou eu tenho um amigo que ele tem algum tipo de deficiência, mas ele não sabe como funciona essa questão de navegação das pessoas com deficiência. Então, isso acaba ficando complicado porque ele desenvolve pensando sempre naquele público que ele conhece, né? Uma pessoa que tem todos os sentidos, né? E tem todos os seus movimentos, e muitas vezes ele esquece que ele pode estar dificultando o acesso de alguém. E aí eu trago esse exemplo do CAPTCHA, porque o CAPTCHA ele é aquele desafio, né, de imagem que a gente tem que desvendar, né, algumas letras para poder passar para preencher um formulário, né, para fazer alguma coisa na web. Só que esses CAPTCHAs eles estão ficando cada vez mais elaborados. Então, o que está acontecendo? A gente está desenvolvendo CAPTCHAs cada vez mais difícil para as pessoas e as máquinas conseguem resolver. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos só para mostrar para vocês alguns tipos de CAPTCHA que são encontrados por aí. E são CAPTCHAs que existem, né? Esse daqui, por exemplo, que é uma caixinha. No meio dessa caixa cheia de linhas, ela tem 3 letras que você precisa descobrir quais são para você preencher o formulário. É praticamente impossível, né? De se enxergar essas letras. Aqui também, você tem um outro CAPTCHA que você tem que descobrir quais são as letras que tem um gatinho por trás. Só que as figuras são muito difíceis de identificar, né? Tem esse outro que já é mais complexo, né? Que você tem que identificar qual é a figura que corresponde a essa mesma figura, qual é o objeto que corresponde a essa figura que está desdobrada, né? E esse último, que eu acho que é o ápice, né, do CAPTCHA, né? Para você provar que você é humano, você precisa resolver esse desafio matemático, né? Esse CAPTCHA existe, gente. Esse CAPTCHA funciona. Mas eu acho que também é um CAPTCHA que foi feito numa página de brincadeira, né? Mas é muito curioso porque esse tipo de CAPTCHA você consegue criar um robozinho, né? Um script que consegue passar por isso, e uma pessoa não, né? Então é uma coisa que lembra muito aquela história do Blade Runner, né? Que você tem que ficar toda hora tendo que provar para uma máquina que você é humano, né? Talvez existam formas mais fáceis, né, da gente fazer isso, né? Sem eu ter que toda hora ficar passando por uma máquina para provar que eu sou uma pessoa e não um robô que quer preencher aquele formulário, né? Reinaldo. Oi? Não, acho que o pessoal está querendo interagir. Aí não sei se você prefere que deixe para o final ou que a gente já tem uma troca. Não, pode ser. Fique à vontade. Vocês estão me vendo aqui? Sim, eu vou colocar. Não, estou vendo só o slide. É o Adriano Cereja, da Iplan. Eu vou parar então aqui, daí a gente conversa. Não, acho que pode ficar com o slide. Tá bom. É sobre isso. O ponto que eu ia tocar é justamente isso, que eu tenho observado, justamente esse ponto que você tocou, que é um ponto que vale uma reflexão muito boa, que é sobre o CAPTCHA, né? O CAPTCHA realmente está ficando cada vez mais impossível. Eu não sei se ele quer identificar que você é um humano ou se você é um robô, porque me parece que ele é feito para a máquina. Para a máquina, vai passar a máquina e vai ficar o ser humano, né? E tem alguns agora que se tornam muito complicados para pessoas que têm deficiência, que é aquele que você tem que selecionar em
numa tela, né? Numa parede de figuras, quais são carros, quais são barcos, quais são bicicletas, quais são pessoas andando na rua, entendeu? Isso é um ponto que chama muita atenção, porque isso é uma grande dificuldade para a acessibilidade, para a pessoa conseguir superar essa barreira. Eu, que não tenho grandes deficiências, né? Tem muitos captchas que são impossíveis de você resolver. Eu fico mudando a figura até aparecer um que eu consiga, ou os números que eu consiga pegar aquela sequência. Então, eu não sei se foi feito algum estudo sobre isso, sobre a questão de uma padronização dos captchas, se você... Porque hoje é muito livre, né? O cara desenvolvedor cria o captcha que quiser. A minha pergunta é isso, no âmbito da 3C ou dos comitês de padrão, o Reinaldo, se foi feito algum estudo para tentar padronizar, limitar essa criatividade, está tornando quase impossível você resolver os captchas. Então, não tem uma padronização dos captchas, né? Não existe uma padronização, cada um faz o seu. O que o W3C recomenda é que se você tem um captcha que ele está relacionado a um sentido, né, do usuário, você tem que oferecer outro que não envolva mais de um sentido do usuário. Então, você tem, por exemplo, esse captcha de figura. Se você perceber, normalmente no rodapé desse captcha de figura, ele tem um iconezinho de um fone de ouvido para que você possa escutar um áudio, né? Só que o problema é que muitas vezes esse áudio está em inglês, ele está com inglês e com uma qualidade muito ruim, você também não consegue compreender, né? Verdade. Então, muitas vezes, o pessoal tenta buscar, por exemplo, soluções simples, né? Porque você tem um tipo de pergunta que seja mais simples para um usuário responder e que esteja em texto, né, para o usuário. Então, depois eu vou até mostrar um videozinho que tem um exemplo legal de captcha, mas também não é isso que vai dizer, olha, eu vou criar um captcha que vai ser impossível de um robô pegar e vai ser totalmente acessível. A gente sabe que hoje, com a tecnologia, a gente consegue criar um plugin que consegue passar pela maioria dos captchas. Hoje em dia tem plugin de navegador que você consegue burlar todos eles. E esse captcha que você comentou das imagens, né, que você tem que ficar procurando as imagens, ele é muito interessante porque ele foi criado pelo Google com o objetivo de ele ficar no seu computador e ele pega pelo seu, não é pelo histórico de navegação, não sei quais parâmetros que ele pega. Então, se você está no seu navegador tradicional, ele identifica, por causa de alguns padrões de navegação anteriores, que aquele é você, então você não passa por aquele captcha. Só que, por exemplo, no meu caso, eu uso um navegador que ele tem uma série de restrições de privacidade. Então, eu bloqueio um monte de coisa. Então, toda vez que eu entro nesse captcha, ele pede para eu localizar hidrante, localizar barco, localizar montanha e faixa de pedestre. Montanha, viaduto. Isso. Então, ele consegue identificar, e agora que a gente está com essa questão de LGPD, né, de discussão de privacidade, né, então, cada vez mais você tem pessoas colocando aplicações para evitar que os seus dados vão para as empresas, né, e esses dados que elas utilizam, né, elas usam esses dados de navegação para poder liberar esse captcha para você. Então, a tendência é você ter novos captchas tentando ser um pouco mais acessíveis, mas ainda eu acho que ainda tem um caminho muito grande para isso, né? Mas, em suma, não tem nenhum estudo do W3C ou de outro organismo para tentar padronizar ou definir limites para essa criatividade do captcha que você conheça, né? Não tem uma padronização. Existem algumas sugestões. Depois eu vou até mostrar. No videozinho que eu vou mostrar aqui, tem uma sugestão que é interessante, mas não existe uma padronização, não existe nada que diga como o captcha tem que ser feito. O W3C simplesmente diz, olha, se você tem um captcha de imagem, você tem que dar um outro tipo de captcha. Um auditivo. Um auditivo, por exemplo. Tá. Muito obrigado, Reinaldo. Reinaldo, André Malheiro, né? Opa, oi, André. Oi. Assim, talvez a questão em relação ao captcha não seja resolver o captcha, tudo bem, é preciso encontrar soluções, mas entender também como é que fica essa tensão constante entre segurança e acessibilidade. Isso lanço apenas o tema, talvez você responda isso com o restante da sua exposição, talvez a gente fale sobre isso, volte a isso ao final. É só uma colocação para lançar o tema, né, de segurança versus acessibilidade, e depois a gente talvez possa conversar melhor ao final. Não, claro. Eu acho que a ideia é essa. Eu não estou dizendo que a gente tem que eliminar os captchas, né? Eu acho que eu não gosto dos captchas por causa das questões de acessibilidade, mas a gente precisaria pensar uma forma de segurança que seja um pouco mais acessível, né? Então, claro, hoje em dia, se a gente pensar a quantidade de vulnerabilidade que você tem num formulário e deixar ele aberto, a gente sabe, hoje, qualquer WordPress que você coloca e você deixa os campos de comentário aberto, você já recebe uma infinidade de spam, né? Então, você precisa fazer alguma coisa. Mas ainda tem, acho que esse grande desafio que é tentar encontrar esse meio termo.
de algo que seja, que possa garantir essa segurança, né? Mas que também seja acessível, né? Claro. Tá, então, bom, eu vou continuando, mas a ideia é essa, a gente pode, fiquem à vontade para poder parar e conversar, a gente discutir sobre o assunto, né? Outro ponto que eu trago é a questão mesmo de preconceito, né? As pessoas acharem, não, eu faço um site que eu não preciso, né? As pessoas com deficiência não acessam o meu site, né? Então, eu não preciso fazer um site acessível, né? Para quê? Já tenho um público grande, meu público não tem deficiência, e aí, assim, depois que você começa a pegar com relação à questão de leis, com relação a uma série de questões, falar, tá bom. Então, em vez de fazer a página acessível, ele cria uma segunda página com um conteúdo que ele considera acessível. Então, você tem a página, entre aspas, normal, né? E a página, entre aspas, acessível. E quando você tem uma situação como essa, é mais ou menos você fazer isso, né? É você fazer uma gambiarra para tentar solucionar um problema de forma equivocada. Então, é a mesma coisa quando você tem um cardápio em braille, né, num restaurante. Se você vai num restaurante que tem cardápio em braille, é bem provável que esse cardápio em braille ele vai estar desatualizado, porque se você tem dois conteúdos, o tal do conteúdo acessível, como ele chama, vai estar desatualizado. Por isso que quando a gente defende essa questão da acessibilidade, a gente defende um conceito de web única. Você tem um único conteúdo, você tem uma única base que você vai entregar para o seu usuário da melhor forma possível, seja ele navegando por leitor de tela, seja ele navegando no celular, na televisão, no relógio ou por outros caminhos. E a questão de público-alvo, né? Então, a gente já viu que a gente tem 24% da população com deficiência, mas tem gente que ainda acha que o público-alvo de pessoas com deficiência ainda não é o seu, né? Eu já vi história de gente falando que tem uma loja virtual de óculos e que não pensar em acessibilidade porque uma pessoa cega não compra óculos, né? Pô, mas por que não? Ela pode comprar para um amigo, pode comprar óculos escuros, né? Então tem uma série de questões, né? Se a gente for pensar o poder aquisitivo desse público, né? Que cada vez mais ele vem entrando no mercado de trabalho, né? Vem participando, vem consumindo, é um público muito grande para a gente deixar de lado, né? E agora eu queria passar para vocês aqui um videozinho. É um videozinho que vocês vão perceber assim que ele tem uma qualidade um pouco baixa porque é um vídeo antigo, mas é um vídeo muito interessante que ele fala sobre acessibilidade e ele conta um pouco sobre essas barreiras de acesso. Então é muito curioso que vocês vão ver um vídeo antigo, com computadores antigos, mas que grande parte de barreiras que ainda funcionam hoje. Até sites, né, que vão ser mostrados aqui, são sites um pouco antigos, mas que vocês ainda vão ver algumas barreiras que são comuns hoje. Eu vou dar o play, se tiver algum problema de execução, vocês me avisam, tá, gente? Acessibilidade web. Custo-benefício. Tab, internet. Enter. Eu sou Leda Lúcia e eu adoro a internet, porque eu posso me comunicar com as pessoas, posso ler jornais, revistas, faço uma série de coisas sem sair de casa, faço transações bancárias, pagamentos, compras. Eu sou psicóloga, eu uso a internet para me comunicar com outros profissionais, eu participo de listas de discussão e para fazer pesquisas, né, sobre vários assuntos. Eu acho muito importante a internet para um profissional, hoje em dia, se manter atualizado na sua área. Principalmente, no meu caso, que sou cega e que sem a internet seria muito difícil eu manter essa autonomia e essa independência que eu tenho hoje no meu trabalho e na minha vida pessoal. Se não conseguir visualizar a imagem, clique aqui. Enter. Link. Se não conseguir visualizar Nem sempre eu consigo acessar todos os sites que eu preciso. Como eu uso um programa especial que lê a tela para mim, se os sites não forem feitos de acordo com determinados padrões, esse programa não consegue ler a tela e o meu acesso à internet fica muito prejudicado, ou às vezes até impossível. Por exemplo, essa notícia de um jornal online. Eu sei que ela está aí porque eu acabei de entrar no link para ela. Visualmente, não deve ser difícil encontrar. Não é mesmo, Bruno? Olha, para mim que enxergo,
coisa que tem mais destaque na tela, tá muito fácil de achar. Brasileiro ficou mais tempo na web em setembro, diz Ibope. Tá aqui, fácil. A audição não é sintética como a visão. O leitor de tela tem que ler para mim uma coisa de cada vez. E ele lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Como a notícia está bem no centro da tela, eu tenho que passar primeiro por tudo que vem antes. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Pressionando a setinha para baixo para ler tudo que está na tela. O que é link e o que não é link, todos os textos. E a outra maneira é pressionando a tecla Tab, que aí eu vou navegando de link em link. Eu vou usar essa maneira de navegar com o Tab para andar mais rápido e vou ver quantos tabs eu preciso dar até chegar à notícia. 1, 2, 3, 4, 5... Meu nome é Marco Antônio de Queiroz e eu sou mais conhecido como Mac. Quando a internet começou a ser difundida no Brasil, eu já trabalhava com informática. Além de todas as questões que a Leda já explicou, eu tive mais uma, que eu queria fazer a minha própria página na internet. Bem-vindo à Bengala Legal. Como eu sou cego também, eu tive que pensar em fazer uma página que eu pudesse entrar e navegar dentro dela. E essa página tinha que ser acessível também a todas as pessoas. E para isso eu tive que aprender acessibilidade. 45, 46, 47... Opa! Eu acho que aqui eu já estou dentro da notícia. Vamos ver. Os brasileiros ficaram quase meia hora a mais navegando na internet em Aqui é a notícia. manteve o Brasil na liderança do ranking mundial. Para resolver esse problema mostrado pela Leda, basta colocar um link no início da página que vai direto para o conteúdo. Ir para conteúdo link. E pressionando Enter, ele me leva diretamente para a notícia. Enter. Brasileiro ficou mais tempo na web em setembro, diz Ibope. Esse link de salto para o conteúdo também é utilizado por pessoas que não são cegas, como é o caso do André, que tem muita dificuldade motora e só consegue navegar via teclado. Ana Carolina. Fazer um site com uma boa navegação via teclado ajuda diversas pessoas, deixando o site mais acessível e de uso facilitado. Outro problema muito comum, que acontece em diversos sites, inclusive nesse aqui, é a falta de acesso a subitens do menu principal. Esses subitens são exibidos quando você passa o mouse sobre alguns links do menu principal. Mas isso só acontece quando se usa o mouse. O Mac e a Leda, que só podem navegar via teclado, não fazem nem ideia que esses subitens existem. Nós fizemos uma página de teste para ilustrar uma possível solução para o problema que eu acabei de comentar. Eu estou navegando via teclado, os links que estão recebendo foco estão com essa borda vermelha, ou seja, o efeito é o mesmo que seria se a pessoa estivesse usando o mouse, só que com o teclado. Um usuário que precisa navegar via teclado não teria nenhum problema em acessar esses itens. Um outro exemplo é o desse site de compras, que tem mais de 30 links sem uma descrição em texto. Para quem está vendo, existe um texto, mas para o programa leitor de tela que eu uso, isso é apenas uma imagem. O máximo que esse programa consegue mostrar é o nome do arquivo onde está essa imagem ou o endereço para onde a gente vai se clicar nesse link. Mas muitas vezes isso não ajuda. Por exemplo, vamos ver esses links aqui. Tab 2005 2589 link graphic. Tab 2005 2400. Tab 2005 29000. Tab 2005 2800. Para a Leda, é como se as imagens dos links não existissem. Vejam só o que acontece quando desabilitamos as imagens. O menu desaparece. Nesse caso, a solução também é simples. Basta colocar um descritor em cada imagem. DVDS link graphic. Livros link graphic. Livros importados link graphic. Eu estou passando pelos mesmos links que a Leda passou, mas aqui foi feita a acessibilidade adequada, com os textos por trás da imagem.
Eletrônicos link graphic. Eletroportáteis. Estes textos só aparecem quando as imagens não são exibidas. E neste caso, a descrição fica exatamente onde as imagens deveriam aparecer. O problema mais sério que eu estou enfrentando atualmente é o do banco onde eu tenho a minha conta salário. Como eu sou uma internauta experiente e como eu uso um leitor de tela de última geração, eu consigo chegar até essa página. Eu consigo digitar o número da agência, consigo digitar o número da conta, mas na hora de digitar a senha, eu preciso clicar com o mouse e só com o mouse num gráfico que é totalmente inacessível, mesmo para quem usa os melhores recursos disponíveis. Esse recurso não só é inacessível para quem usa leitores de tela, como também para quem tem dificuldade de usar o mouse, por qualquer razão. Esse teclado ele é utilizado como segurança contra fraude. Mas será que não tinha uma maneira diferente de fazer isso? Esse banco, por exemplo, encontrou uma solução muito mais acessível, porque podemos alcançar os dígitos de um teclado virtual sem necessidade do mouse e, ao mesmo tempo, escutarmos os dígitos que estamos selecionando. 5 ou 6 link graphic. 2 ou 7 link graphic. 3 ou 4 link graphic. Outro problema grave é quando os sites de serviços públicos são inacessíveis. Por exemplo, para consultar a restituição do imposto de renda no site da Receita Federal, por medida de segurança, a gente precisa digitar um código que aparece na tela. Para quem enxerga, esse código são letras, mas para quem usa o leitor de tela, esse código é um gráfico sem descrição. É uma imagem que eu não consigo saber o que é. O grande problema dessa técnica é que ela não só é inacessível para deficientes visuais, como também para a grande maioria das pessoas, que é o meu caso, que enxergo perfeitamente e tenho dificuldade de entender aqueles caracteres distorcidos em caixa alta e caixa baixa. Uma solução para resolver esse problema seria substituir as imagens por perguntas. Perguntas simples como: quantos dias tem a semana? Quantos meses tem o ano? E assim por diante. E existem outras barreiras, como por exemplo a criação de um site em flash totalmente inacessível. E esse site aqui, por exemplo, eu não consigo nem ler nenhuma informação e nem navegar para lugar nenhum dentro desse site. Esse flash, além de completamente inacessível, tem problemas sérios de usabilidade. Como, por exemplo, essa barra de rolagem, muito fina, com pouco contraste, pouco intuitiva, difícil de usar. Tem que ter uma destreza com o mouse para poder fazer ela funcionar. Uma pessoa com alguma dificuldade motora, que é o caso do Tião, que usa apenas um dedo para teclar, ele não conseguiria usar essa barra de rolagem de maneira nenhuma. Para orientar criadores de site, existem diretrizes internacionais de acessibilidade, Dicas e artigos que podem ser encontrados em nosso site, acessodigital.net. Acessibilidade na web significa uma internet verdadeiramente inclusiva E com mais oportunidade de acessos e de negócios para todos. Não é, Eric? Bom, eu vou passar aqui a parte do finalzinho. A parte do finalzinho, essa parte dos créditos. Então, é um vídeo bem interessante que mostra várias questões relacionadas a barreiras de acessibilidade em sites até antigos. Muitos deles já mudaram, né? Acho que até o do Banco do Brasil, o CAPTCHA, a forma de login não é mais aquele, mas tem muitos sites que mantêm esse tipo de questões, né? Então, isso é muito delicado, porque você percebe que é um vídeo de 2006, né? Então, há 15 anos vem se falando de acessibilidade e a gente ainda encontra problemas em sites que a gente navega hoje. Bom, passando para a segunda pergunta, né, que a gente queria responder é: quanto custa tornar uma aplicação acessível, né? Quanto custa um site acessível, né? Essa é uma pergunta que todo mundo vive questionando, né? Se é muito caro a gente começar a tratar questões de acessibilidade, né? Mas para a gente entender quanto custa fazer isso, acho que a gente precisa pensar em algumas questões necessárias, né? Por exemplo, o que a gente precisa pensar? Primeiro, conscientização sobre o tema, né? Colocar a equipe toda para pensar sobre a acessibilidade, né? Depois você ter uma capacitação, estudar a documentação, ter ferramentas específicas e depois executar a acessibilidade.
Mas aqui eu não estou falando de um site, estou falando de um conceito basicamente de arquitetura, para você construir uma casa, né? Então, se você vai construir uma casa, você precisa saber de questões relacionadas à acessibilidade para isso. Por que eu trago esse exemplo? Porque quando a gente fala sobre acessibilidade, fala-se de custo de acessibilidade, se a gente começar a colocar acessibilidade na rotina do desenvolvimento, a gente pensar em imagens acessíveis desde o começo, a gente pensar em uma estrutura que elimine barreiras de acesso para os usuários, o custo vai ser praticamente zero, porque você vai tratar isso de forma natural no desenvolvimento. Então, por isso que eu gosto de comparar com a construção de uma casa. Se você vai pensar na acessibilidade desde o começo, pensar em portas mais largas, né? Pensar em maçanetas, maçanetas de puxar, né? Tirar maçanetas redondas, né? Você aumentar espaços, né? Tirar paredes, é muito mais simples quando você está pensando na sua estrutura, né? Pensando no desenho da sua casa, do que quando ela está pronta, porque senão vai custar mais caro, vai fazer barulho, vai fazer sujeira, e você vai ter dificuldade para ajeitar algumas coisas. Então, quanto antes a gente pensar na acessibilidade, é muito melhor, é muito mais fácil para a gente poder fazer isso. E quando a gente fala de custos, né, você tem normalmente já empresas especializadas que tratam disso, né, de você pegar uma aplicação que tem problemas de acessibilidade e você poder torná-la mais acessível, né? Então, dá para se fazer com aplicações que já estão prontas, mas é muito mais fácil quando a gente trata isso desde o começo, né? E como que eu resolvo problemas de acessibilidade, né? Então, como eu posso verificar se a minha aplicação tem problemas de acessibilidade? Então, aqui eu queria trazer alguns pontos, algumas técnicas simples que a gente pode detectar algumas barreiras de acesso em alguns sites, né? Aquele vídeo que eu mostrei, ele já traz algumas dessas questões, mas eu queria mostrar com mais detalhes essa questão. O ponto principal, né, que eu também vivo falando muito sobre isso, né, de acessibilidade por teclado, esse vídeo falou bastante sobre isso, de acessibilidade por teclado, né, e você garantir que as pessoas possam navegar sem o uso do mouse, né. Mas aí vocês podem me falar, mas Reinaldo, a gente está em 2021, todo mundo hoje só usa smartphone, usam tablets, né, a gente muitas vezes não tem o teclado para isso, né, por que eu tenho que garantir a acessibilidade por teclado? Porque quando eu trato da acessibilidade por teclado, né, que são por blocos, né, interativos, quando eu utilizo uma tecnologia assistiva para dispositivo móvel, por exemplo, eu vou ligar um VoiceOver no meu iPhone, né? O iPhone, se você procurar nos recursos de acessibilidade, você pode habilitar o leitor de tela. Quando você habilita o leitor de tela, você perde essa função de um toque único para acessar um determinado item. Então, você navega por swipe, né, por toques. Então, se você fizer um toque da esquerda para a direita, né, você ficar dando swipe da esquerda para a direita, você vai navegando por todos os elementos interativos da página. E da direita para a esquerda você volta. E para acessar, você dá 2 toques. É exatamente o mesmo princípio da navegação por teclado, que funciona basicamente assim. Você utiliza o Tab, né, para navegar por controles interativos, Shift Tab para navegar de volta, o Enter você ativa esses controles interativos, barra de espaço para ativar a rádio box e checkbox, e as setinhas para poder navegar por botões, seleção de listas e outros elementos. Então, isso daqui é uma coisa muito legal que qualquer um pode fazer. Você pode, por exemplo, pensar, vou pegar um serviço público e vou fazer um teste de acessibilidade. Será que eu consigo navegar só com o teclado, sem a utilização do mouse? Será que eu consigo chegar em todos os itens da minha página? Muitas vezes a gente não vai nem saber onde está o foco, né? Porque quando você navega com o teclado, o legal é que você possa ver, né? Por onde você está passando. Mas alguns sites, eles são tão complicados que você não sabe nem onde está o foco por teclado. Isso dificulta bastante a navegação. Então, isso também é uma questão de acessibilidade, você saber por onde você está navegando. Não é só quando você passa o mouse que ele tem que mudar de cor e aparecer uma borda. Quando eu estiver navegando por teclado também, eu preciso saber onde eu estou, né? Então, isso funciona bastante e é um recurso que vai eliminar grande parte das barreiras de acesso para pessoas com limitações motoras, para pessoas cegas, né, que utilizam leitores de tela. Isso daqui é fundamental para a gente poder fazer o primeiro teste envolvendo acessibilidade. Aqui eu queria trazer um outro videozinho, um videozinho curto, esse aqui é um vídeo de menos de 1 minuto, que mostra um pouco a importância dessa questão da barreira por teclado, da navegação por teclado. É um vídeo que está em inglês, mas a ideia é mostrar um pouco que a navegação por teclado não beneficia somente as pessoas com deficiência. Eu vou dar o play aqui e vou mostrar para vocês. Web Accessibility Perspectives, Keyboard Compatibility.
Not being able to use your computer because your mouse doesn't work is frustrating. Many people use only the keyboard to navigate websites, either through preference or circumstance. Whether it's temporarily limited mobility, a permanent physical disability, or simply a broken mouse, the result is the same. Websites and apps need to be operable by keyboard. Web accessibility, essential for some, useful for all. Visit w3.org/WAI/perspectives for more information on keyboard Vocês percebem, é uma compatibility. coisa que pode beneficiar todas as pessoas, né? Não só as pessoas com limitações de mobilidade, né? Em uma situação específica, a gente pode ter essa questão. Bom, saltar conteúdo repetido, né? O vídeo também a gente comentou sobre isso. É uma coisa extremamente simples também. Quando você faz a navegação por teclado, você verifica se um dos primeiros links da página, ele tem essa possibilidade de saltar para o conteúdo. Tecnicamente, ele é muito simples, eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas basicamente, quando você faz o primeiro tab, ele te mostra um link de saltar para o conteúdo. Quando você der o Enter, ele vai pular toda essa parte de menu, toda essa parte lateral, e o próximo tab, ele vai direto para o conteúdo da página. Então, a gente já pode saber se tem uma forma de facilitar a navegação de pessoas que, porventura, estão navegando por teclado aqui também. Descrição de imagens, né? Então, a gente mostrou também nesse vídeo algumas questões relacionadas com a descrição de imagens, né? É muito importante que a gente descreva as imagens para que as pessoas que não enxergam, estão navegando com o leitor de tela, elas consigam compreender esse conteúdo para a gente. Como eu falei, eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas muitas vezes a gente tem que, por exemplo, colocar uma imagem no WordPress, e quando você sobe uma imagem no WordPress, você tem um campo para texto alternativo. E esse texto alternativo, ele serve para que eu possa descrever essa figura. Então, por exemplo, nesse print aqui que eu tenho de um anexo de WordPress, eu coloquei um texto alternativo curto. Cachorro alegre sendo acariciado. Eu não preciso dar tantos detalhes. Ele está num gramado. Tudo vai depender do contexto que você estiver utilizando. Mas você poder descrever as imagens que fazem sentido para a compreensão daquela informação é extremamente importante. E um outro ponto importante de descrever imagens é que o Google ele indexa o conteúdo que está nesse texto alternativo. Então, é um texto que só é visível quando você não enxerga a figura ou você está com o leitor de tela, mas o Google ele consegue indexar e você também melhora a indexação por ferramentas de busca da sua página ou da sua aplicação. Reinaldo, deixa eu fazer uma colocação aqui. Eu estou com pouca bateria, mas eu queria ver se a Flávia e a Helena têm conhecimento disso, a equipe. A gente poderia, nas especificações das diretrizes da prefeitura, obrigar o preenchimento da descrição da imagem, por exemplo. Não sei como é que é isso hoje, e se o pessoal que está na sala tem conhecimento, se a gente tem uma diretriz ou se há um padrão hoje no preenchimento dos sites pela comunicação, né? Até por isso que a Helena perguntou antes se a comunicação está na sala, né? Acho que também esse já seria algum tipo de diretriz oficial da prefeitura e que a gente pudesse começar a fazer o controle do percentual de imagens que tem a descrição, né? Seria um caminho bastante interessante nesse sentido. Muito interessante, sim. Legal, a ideia é muito... Oi? Não, desculpa, assim, eu vi o Malheiro balançando a cabeça, eu acredito que não, Bruno, porque a gente está, inclusive, num momento de transição de uma plataforma que existia para o WordPress. Então, assim, eu acredito que ainda não, mas a gente tem esse longo caminho de construção, né, de coisas simples, porque a gente não é uma coisa também só da comunicação, não. Como as secretarias também vão ficar responsáveis por alguma atualização, por algum nível de atualização dentro do WordPress, então, assim, a gente vai ter que, com certeza, definir aí um padrão para subir, inclusive, o que a comunicação já fez, e que foi muito bacana, que já existe hoje em todas as comunicações oficiais da prefeitura, é que ela definiu hoje um manual de hashtag para todos verem. Hoje a gente tem em todas as redes sociais que são publicados conteúdos, a gente tem a descrição da imagem, ou às vezes está na frente, às vezes está com texto alternativos nas redes sociais. A gente tem que transportar isso para dentro dos sites. Ainda é algo a se fazer. Mas é muito bem lembrado. Mas essa mudança da plataforma Bruno, já vai talvez ser... eu possa... Desculpe, continue, Helena, por favor. Não, é só isso aqui, com essa mudança para
para outra plataforma, esse assunto já é posto para dentro, né, dessa descrição das imagens, mas eles estão nessa transição da plataforma, mas muito boa ideia, Bruno, da gente fortalecer isso lá com a comunicação. O Bruno, e a todos, né? A gente, no passado, como eu disse, chegou a estudar isso, foi criado um grupo de trabalho no âmbito do Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação, que existia no governo anterior. A gente chegou, acho que desse grupo que saiu orientação para colocar essa hashtag para cego ver, ou para cego ler, não me lembro qual é o termo certo, acho que é para cego ver. Para cego ver, mas o melhor é para todos verem, né? Porque não é só cego que pode se beneficiar. Mas pode ser e aí nós chegamos a fazer uma POC, uma empresa que eu não sei se o Reinaldo conhece, que é a Aldima. A Aldima é uma empresa que estava incubada no Vale do Silício, e ela transformava texto em áudio. Você colocava em todas as aplicações uma espécie de um plugin que permitia que aquilo tudo que estava no conteúdo da página fosse transformado em áudio. Fizemos a POC, aí tinha que ter um pequeno investimento à época, mas não prosperou, mas já acho que ficou mesmo, foi só essa hashtag para cego ver, entendeu, Bruno? Tem uma questão muito importante, que é você definir padrões. É importante você garantir que as aplicações digitais que surjam já surjam com um nível de acessibilidade. Não tem sentido se criar coisas novas para daqui a pouco ter que convertê-la para algo acessível, entendeu? Esse conjunto de requisitos mínimos de acessibilidade tem que ter, ainda não foram definidos. É claro que você não vai conseguir começar com um nível de maturidade muito alto, saindo de uma escala muito baixa, mas é importante você ter uma escala incremental, que você vá, cada período, subir um degrau nessa maturidade de acessibilidade. Eu queria só até comentar sobre essa questão, por exemplo, do Aldima, né, que é uma tecnologia interessante, né, que ele lê todo o conteúdo, mas se a gente for pensar, um usuário de leitor de tela, ele já tem um leitor de tela dele pronto que lê todo aquele conteúdo da página. Então, o Aldima, acho que ele tem uma função legal, que é, por exemplo, muitas vezes você está no carro, né, tá saindo de casa, você pode dar o play no Aldima para você ouvir aquele conteúdo. Mas se você pensar com relação à acessibilidade, o leitor de tela ele já cobre, né, esse tipo de coisa. Então, a gente sempre defende que antes de colocar algum plugin, né, alguma coisa, a gente estruturar a aplicação para ela ficar o mais inteligente possível, para que o usuário, se ele precisar, ele vai colocar a tecnologia assistiva dele, seja um leitor de tela, seja uma lupa, e a página vai se comportar adequadamente por isso. Mas isso é uma conversa que a gente pode ter também no futuro, para poder ajudar vocês com esse processo de padronização. Então, Reinaldo e todos, obrigado, Fábio. Bom, assim, cortando um pouco, né, e chegando um pouco mais à frente, a gente agora está com a iniciativa de fazer uma plataforma de serviços que tende a ser, ou melhor, pretende ser a plataforma de governo digital, de fato, né, da interação do cidadão com o serviço da prefeitura através dessa plataforma. E a ideia é que a acessibilidade já esteja embutida, só que a coisa mais difícil de convencer as pessoas, e eu estou nessa história da acessibilidade já há muito tempo. Eu conheci o MAC, conheço a Leda, conheço o Horácio, conheço a turma toda. Que legal. Tomamos muito chopp já. E aí a questão é a seguinte, a acessibilidade não tem mistério, é só fazer o código semântico, é só não quebrar a acessibilidade que já existe embutida nas tecnologias. E isso é o mais difícil, porque você não encontra desenvolvedores com essa mentalidade, com essa qualificação. Então, eu diria que até mais do que colocar mais requisitos no que a gente vai especificar, né, que vai ser construído, já que a gente está tendo a oportunidade de construir alguma coisa que vai nascer agora, é fundamental que já nasça com acessibilidade, com privacidade, com proteção de dados, com tudo isso embutido. Essa que é a ideia. A grande dificuldade que eu tenho, e se você, Reinaldo, tiver alguma orientação, alguma ajuda que possa dar nesse sentido, é como conseguimos qualificar desenvolvedores, né, de uma maneira rápida, desenvolvedores que já existam, de equipes contratadas ou que ainda vão ser contratadas e tudo mais, para conseguir botar nessa linha o mais rápido possível. E uma coisa que é surpreendentemente difícil é fazer desenvolvedores entenderem HTML semântico. Sabe o que é um H1, H2? Que é a coisa mais banal. Só que não é banal. É um bicho de 7 cabeças para o desenvolvedor e a gente precisa fazer isso acontecer.
nas tecnologias mobile, tipo o Android, iOS e tal, também tem recursos de acessibilidade. E aí parece que é mais difícil ainda encontrar desenvolvedores. Já é difícil encontrar um desenvolvedor que faça iOS. Daí, para encontrar alguém que saiba aplicar a semântica corretamente, é mais difícil. Então, essas são as respostas, as perguntas mais angustiantes nesse momento e que eu gostaria muito de conseguir dar essa contribuição para a acessibilidade de uma forma geral. E só um último parênteses para tentar fazer uma síntese do que você apresentou até agora. Acessibilidade não é só para quem tem qualquer espécie de limitação motora ou cognitiva. Nós todos temos alguma limitação motora ou cognitiva no dia a dia. Se você está no metrô com um headphone ouvindo seu podcast, você está circunstancialmente surdo. Então você precisa de sinais visuais. São coisas assim, né? Exemplos do cotidiano não faltam. Se nós estamos ouvindo podcast ou, sei lá, lavando a louça, nós estamos circunstancialmente sem tela. E por aí vai. Enfim, é só para dizer que é para todos mesmo. E o principal leitor cego do mundo, né, só para alinhar com todo mundo esse conceito, o principal leitor cego do mundo é o Google. Né? Então, a gente precisa, quando a gente otimiza para o conteúdo semanticamente, a aplicação semanticamente, todas as automações ficam muito facilitadas. Então, acho que esse é um argumento que a gente precisa botar na frente. Ei, não é só para as poucas pessoas, que não são poucas, são 10% de daltônicos, né? Que tem alguma deficiência. Todos se beneficiam. É um ganho de todas as maneiras. Né? Mas, enfim, dificuldade é essa, qualificar desenvolvedores. Não, e André, eu concordo 100% com tudo que você falou. A gente tem hoje um mercado com muitos desenvolvedores. Muitas vezes você tem um desenvolvedor entrando no mercado, ele aprendendo os principais frameworks do mercado, mas não conhece a base do HTML. Então, ele desenvolve uma aplicação cheia de pirotecnias, com coisa rodando, com um monte de botão, mas ele não consegue colocar semântica em um elemento. Ele não consegue tirar aquele monte de divs e colocar um botão ali. Então, eu concordo com tudo que você falou, exatamente. A gente tem um problema sério de conhecimento de semântica básica, que é estruturar cabeçalho, é você conseguir criar um select de forma acessível, que basicamente você resolve utilizando a codificação conforme foi especificada na documentação da HTML. Então, muitos dos problemas de acessibilidade a gente resolve com uma boa marcação de código. E, realmente, existe uma grande dificuldade. Hoje em dia, você já começa a ver algumas pessoas se preocupando com isso, mas aí, quando chega no mercado e tem que desenvolver uma coisa rápida e tem que entrar nesses frameworks, aí ela acaba deixando de lado tudo isso. Mas eu acho que, sim, tem uma questão de falta de capacitação nesse aspecto, mas eu acho que a gente pode conversar nesse sentido. De repente, a gente pode montar um workshop para desenvolvedores, para poder apresentar essas questões de acessibilidade, mostrar para eles o que deve ser feito com relação à acessibilidade. Isso a gente pode fazer, sim. Acho que é só a gente conversar direitinho depois para a gente poder alinhar. Mas eu concordo contigo. Acho que a gente tem que ir no cerne, que é construir uma aplicação semântica desde o princípio. Aí a gente vai garantir a acessibilidade de verdade, como ela deveria ser feita, né? Maravilha. Deixa eu só continuar aqui, já estou acabando aqui os slides, acho que depois a gente tem um tempo para a gente poder conversar. Bom, a questão de contraste, né, que eu já comentei até um pouco sobre a história do Neil Harbison, né, que não enxerga cores. Então, a gente verificar se as nossas aplicações ela têm contraste suficiente, né, entre o fundo e o texto, né? Existem ferramentas, né, que ajudam a testar, mas acho que um ponto importante é a gente verificar se a gente não tem aplicações que usam somente cor ou informações visuais para transmitir informação. Então, imagina, você tem um campo de formulário, que você tem um botão vermelho que cancela e um botão verde que envia o formulário. Para uma pessoa que não enxerga a cor, ela vai enxergar praticamente aquelas duas bolinhas marrons. Então, você precisa ter uma marcação, seja com texto, seja com uma marcação gráfica, para as pessoas que não enxergam cor conseguir detectar o que elas têm que fazer nesse tipo de aplicação. Por isso, o contraste é muito importante. Eu vou mostrar um outro videozinho também sobre... não, ainda não é o videozinho, mas é só para mostrar um pouco para vocês a importância do contraste. Eu tenho aqui uma tabela
que ela mostra os horários de uma conferência, né? Então, para quem enxerga todas as cores, beleza. Agora, para quem já não enxerga uma determinada cor, você já não consegue saber que dia da semana acontecem algumas atividades. E se você não enxerga cor nenhuma, você não consegue saber nada, você não tem relação direta nenhuma com essas tabelas. Então, a gente precisa considerar o uso de cor com um cuidado especial para garantir a acessibilidade. Agora sim, um videozinho para mostrar essa importância de cores. Web Accessibility Perspectives. Colors with good contrast. There's something about great design that allows it to go practically unnoticed. But it doesn't take much to make things confusing and frustrating. Choosing colors with poor contrast makes navigating, reading, and interacting a real pain. Good design means sufficient contrast between foreground and background colors. That's not just text and images, but links, icons, and buttons. If it's important enough to be seen, then it needs to be clear. And this is essential for people with low contrast sensitivity, which becomes more common as we age. With good colors, websites and applications can be easier to use in more situations, like in different lighting conditions. Web accessibility, essential for some, useful for all. Visit w3.org/WAI/perspectives for more information on colors with good contrast. Web E vídeo com legendas, né? Então, a gente está num momento que a gente tem cada vez mais conteúdo multimídia, né? Disponível na rede, né? Muito conteúdo em vídeo, né? Não só vídeo, áudio também, agora os podcasts também estão surgindo, né? Estão surgindo novamente. Mas vídeo com legenda é muito importante para a gente possibilitar que as pessoas que não podem escutar consigam compreender. Então, a gente pode verificar se os vídeos que a gente tem na nossa plataforma, eles têm legendas. Por exemplo, o YouTube, muitas vezes, ele permite que você tenha legendas automáticas. Só que as legendas automáticas só surgem se a pessoa que subiu esse vídeo, ela habilitou essas legendas automáticas. Mesmo essas legendas automáticas, muitas vezes elas vêm com algumas inconsistências. Então, quando a gente trabalhar a questão de legendas, a gente precisa verificar se elas estão compatíveis, né, com esse conteúdo com o conteúdo do áudio exibido. E aí, o último videozinho só para explicar a questão das legendas. Web Accessibility Perspectives. Video captions. Video isn't just about pictures, it's also about sound. Without the audio, you'd have to guess what this film is about. Frustrating, isn't it? Not knowing what's going on. That's the situation for everyone who can't hear. Captions make videos accessible, which is also handy for people who want to watch video in loud environments, or where you need to be very, very quiet. Web accessibility, essential for some, useful for all. Visit w3.org/WAI/perspectives for more information on video captions. E por último, né, acho que respondendo a última pergunta, né, onde que eu começo para poder encontrar todo esse material para tornar o conteúdo acessível, né? Bom, primeiro, a documentação internacional do W3C, né? O W3C ele tem diretrizes, né, internacionais de acessibilidade que orientam como tornar o conteúdo acessível, né? Então, a atual diretriz é o WCAG 2.1, que é a diretriz base que orienta exatamente como a gente estava comentando, né? Como o André comentou, né? Como você pegar essa marcação para fazer com que ela não tenha barreira de acesso para as pessoas com deficiência. Então, como fazer para descrever uma imagem, como estruturar cabeçalhos, como fazer um formulário acessível, como fazer uma tabela acessível. Essa é a documentação principal. A gente também tem, no NIC-BR, tem uma série de materiais, né, informações com relação à acessibilidade, né? A gente também traduz conteúdo, nós traduzimos, tem uma tradução autorizada do WCAG 2.0, né, que foi feito por um grupo de especialistas também, mas também a gente tem publicado cartilhas, né, para orientar a sociedade com relação a questões relacionadas à acessibilidade na web, né? Então, a gente também disponibiliza material no nosso site para isso. E também a gente está à disposição
para poder ajudar nesse momento de tornar um ambiente digital mais acessível, né? Então, essa acho que foi uma primeira abordagem, né? A ideia era trazer uma primeira abordagem sobre a acessibilidade e estar à disposição para que a gente possa, talvez, numa segunda conversa, fazer uma conversa mais técnica, trazer desenvolvedores, explicar questões de acessibilidade mais diretas que podem solucionar algumas barreiras de acesso. Bom, gente, aqui estão os meus contatos, né? O meu e-mail é reinaldo@nic.br e eu estou à disposição também para a gente conversar e poder pensar em estratégias para poder ajudar nesse momento que vocês estão com foco nessa questão da acessibilidade. Obrigado, gente. Olá, Reinaldo, muito obrigada pela sua participação, super condensada, mas ampla, né, em vários detalhes que depois a gente pode ir, né, se especificando, mas para mim foi realmente deu uma clareza enorme. Vou passar agora aqui para a Flávia e depois, Bruno, ver o que vocês querem fechar mais um pouquinho, tá bom? Obrigada, tá, Reinaldo? A gente continua. Eu que agradeço, né? Reinaldo, eu queria agradecer aí a sua disponibilidade, generosidade de estar compartilhando aí essa introdução, né, uma contextualização inicial aí desse tema. Eu não tenho dúvida assim de que isso é simplesmente um primeiro passo, né, para a gente entender o tamanho dos impactos, o tamanho das ideias, o tamanho das possibilidades, das oportunidades. E assim, eu já agradeço e já aceitando, Reinaldo, a sua oferta da gente poder estar fazendo um segundo passo, que nada mais é do que assim, fazer um workshop mesmo com desenvolvedores. Eu não sei, né, se as equipes já estão formadas, se vocês estão formando essas equipes, aí até quero ouvir isso do Bruno, mas eu concordo com o Malheiro, né, não sei onde o Malheiro está aqui no canto, o Malheiro, eu super concordo com você, assim, que a gente tem que disseminar isso verticalmente e horizontalmente para que efetivamente o resultado final seja aquele que a gente espera que seja, né? Senão a gente tem um conhecimento forte que está aqui, mas a gente tem quem está lá no dia a dia mesmo fazendo não está com todo essa bagagem. Então, assim, Reinaldo, eu já te agradeço e já digo, se o pessoal aqui topar, se o Bruno topar, a gente já tem uma segunda encontro para a gente poder fazer esse outro trabalho, que aí efetivamente é um trabalho mais técnico, é um trabalho mais do como é que a gente chega lá. Então, muito obrigada aí a todo mundo que participou. Obrigadão, Reinaldo, obrigada, Bruno. Enfim, acho que a gente aqui atua em parceria, enfim, somos parceiros, acho que a Segovia e Plan estão liderando importantíssimos projetos para a prefeitura e quero que saiba que a gente está aqui querendo ajudar, apoiar, entendeu? Articular, trazer gente para poder contribuir com esse trabalho que vocês já estão aí fazendo. Muito obrigada. Obrigada, Reinaldo. Obrigada a todos. Bruno, acho que agora está com... Tá, estou aqui em dois, falando no celular e vendo pela tela, mas vocês estão me ouvindo, né? Estamos, sim. O microfone do computador não está funcionando para Zoom. Eu acho que tem que ter esse alerta, né? Acho que os exemplos nos ajudam a tornar a coisa mais tangível. Em termos de timing, eu acho que a gente está num momento agora de definição de diretrizes. Então, eu acho importante vocês da SMPD estarem mais próximos. A gente vai começar a escrever diretrizes para o governo, né? Eu falei lá na reunião do secretariado, a prefeitura nunca teve um setor responsável por direcionar a parte de tecnologia da informação, de site e tal. Quer dizer, sempre teve gente fazendo, mas nunca teve uma área que escrevesse as diretrizes e descesse com essas diretrizes, né? Então, vocês poderiam, né, na SMPD, nos ajudar, já trazendo referências, né? Porque o nosso trabalho ele é muito abrangente e a parte de acessibilidade, que a gente não tem nenhum especialista nisso, apesar de ter o André de UX e outras pessoas de design, mas eu acho que vocês, como, né, pela própria função da pasta, responsabilidade, trazer já benchmarks e referências, inclusive de textos normativos, de coisas que a gente poderia inserir nas diretrizes de governo digital da prefeitura.
Então, quando a gente começar a sair com as diretrizes, isso já está incluído como conceito, né? Desde o início, como o Reinaldo falou. Quando está desde o início é mais fácil, né? Difícil é depois ter que modificar tudo. E aí a gente pode propor indicadores. Então, quando eu falo de referência, é isso. Né? Indicadores, por exemplo, o que eu estava falando na hora que caiu minha conexão, né? As imagens que têm o texto alternativo. Esse é um indicador razoavelmente simples que a prefeitura poderia ter. E aí você já, com esse indicador, você já mostra toda uma preocupação de compliance em todos os setores de comunicação cumprirem com essa atribuição. E outras coisas que vocês trouxeram do áudio, do contraste, da navegabilidade, enfim, tudo que foi dito, como é que a gente traduz isso em normativa e como é que a gente monitora isso? Sei que tem ferramentas, mas acho que a gente poderia, numa segunda reunião ou numa segunda troca, vir com esses elementos mais concretos, sabe? Um checklist e a gente começar a inserir isso. Então, assim, também a equipe aqui é grande, está todo mundo bastante aguerrido para seguir nessa transformação. As portas estão abertas, então eu acho que não tem muito jeito, assim, Helena e Flávia. Por mais que a gente queira, vocês têm que ficar cutucando a gente, porque a gente tem 1000 frentes acontecendo, a demanda é sinistra, é pesadíssima. Então, assim, ajuda a gente cutucando a gente, procurando aqui o André Rodrigues, procurando o André Malheiro, o Evandro, a galera do 746, Samanta, o Gustavo, a Marina estão aí. A Kelly, que está aí da transparência, ela está sempre também com essa questão da acessibilidade presente, o pessoal do Ivan, da Iplan, o Anderson, enfim. A equipe está toda aí, está todo mundo sensibilizado, mas para executar, acho que a gente tem que começar a descer em texto concreto de normativa, indicador concreto. Eu caí. Que a gente